Vou então continuar. Portanto, falei-vos então um bocadinho da questão da precisão e, portanto, dos níveis de precisão que é possível atingir. Já vimos que existem, em alguns casos, nem em todos os trimestres, embora existam alguns trimestres em que a gente consegue realmente uma precisão muito elevada, muitas vezes as estimativas de rejeições têm realmente são relativamente imprecisas, pronto, por motivos relacionados às vezes com a própria pescaria. Mais importante, para efeitos de avaliação do que propriamente a precisão, será se aquele valor, a estimativa pontual que nós fornecemos, está ou não está razoavelmente próximo daquilo que realmente acontece. Pronto. Isto porque também grande parte dos modelos de avaliação não entram realmente com os CVs das rejeições, portanto utilizam apenas os valores como se fossem aqueles valores, os valores corretos de estimativas pontuais. Fizemos assim um exercício de tentativa de melhoramento das séries temporais e da maneira como estimamos as séries temporais. É apenas ainda um exercício, portanto, as estimativas que são fornecidas para os grupos de trabalho do ICES ainda são atualmente calculadas com base num procedimento que está validado cientificamente, já publicado e tudo, efetuado pelo Benes Jardim e pela Ana Cláudia, aqui presente. A amostragem a bordo das pescarias portuguesas, portanto, aqui se calhar vou-me repetir um pouco, mas vou procurar que isso não aconteça. Portanto, acontece desde 2004, geralmente nós quando vamos a bordo amostramos as capturas, depois separamos entre aquilo que é o mantido a bordo, que é quase tudo desembarcado, e as devoluções, que geralmente correspondem àquilo que nós chamamos rejeições. Pronto. O programa de amostragem a bordo tem evoluído ao longo do tempo, nem sempre foi desenhado da mesma forma. Inicialmente era orientado essencialmente para as rejeições de uma espécie, a pescada, e portanto toda a distribuição amostral, por exemplo, espacial das amostras teve isso em conta. Atualmente, à medida que, por exemplo, sobretudo agora, penso que a partir de 2009, quando foi reformulado o programa de amostragem, optou-se por um design amostral mais probabilístico e está-se a caminhar cada vez mais para um design amostral mais probabilístico e focado numa perspectiva mais ecossistémica, em que envolve a estimativa de rejeições para múltiplas espécies. Como já vimos, ele é caracterizado por um baixo esforço de amostragem, com 12 a 27 viagens anuais por pescaria, 12 no caso do arrasto de crustáceos, 27 no caso do arrasto de peixes, e vários constrangimentos, e sofre vários constrangimentos e dificuldades de implementação que muitas das pessoas aqui presentes terão experimentado. Nomeadamente, temos como principais dificuldades a existência de uma lista reduzida de embarcações cooperantes, portanto, o programa é estritamente... São os mestres e os armadores que voluntariamente participam e albergam, portanto, no fundo, levam a bordo os nossos observadores. Por outro lado, sofre de dificuldades logísticas e burocráticas várias, por exemplo, não é fácil inscrever os observadores ao nível das capitanias, não é fácil deslocá-los até aos portos e, portanto, tudo isto cria aqui uma envolvente que causa dificuldades à execução do programa. E estas e outras levam à ocorrência natural, como em qualquer plano de amostragem, de vários tipos de enviesamento possíveis, não só ao nível do plano de amostragem, como depois, da execução do plano de amostragem, como depois também ao nível da estimação. Detectámos, numa análise assim grosseira à questão, alguns tipos de enviesamento, nomeadamente sabemos que temos dados de esforço de pesca incompletos em alguns anos, nomeadamente a nível dos diários de pesca, e portanto que não se pode pura e simplesmente pegar no número de viagens que estão nos diários de pesca e multiplicar por aquilo que eles rejeitam para obter um valor total. Em alguns anos, atualmente a situação é bastante melhor. Sabemos que também, por vários tipos de motivos, tivemos a cobertura de algumas pescarias importantes não foi proporcional àquilo que realmente é apanhado nelas, ou ao esforço que é desenvolvido em algumas áreas, etc.
E sabemos também que, às vezes, por causa deste problema com as embarcações que temos, que cooperam, que não cooperam, nem sempre, ou pode acontecer que para uma espécie, mas não para outra, a nossa amostragem não seja representativa da atividade e da rejeição que a frota efetivamente faz. Portanto, nós vamos a bordo e nós confiamos que aquela embarcação vai agir de uma forma representativa daquilo que se passa numa série de outras embarcações que nós não amostramos. Efetuado um pequeno controle de qualidade, tem aqui basicamente 3 colunas. Do vosso lado esquerdo tem a questão do esforço de pesca. A linha azul são vendas em lota, que é assim uma espécie de mapa. Podem ser aproximadas ao número de viagens para a frota de... Isto são tudo dados da frota de rastro de crustáceos, que é aquela que eu vou falar a seguir. E pode ser aproximado ao número de viagens efetuado pela frota, e na linha vermelha tem os diários de pesca, o número de viagens registrado nos diários de pesca. Como se pode ver, por exemplo, aqui entre 2004 e 2007, existe uma tendência completamente diferente entre as duas séries, que indica que nem todos os diários de pesca estarão disponíveis neste momento para, informaticamente, para serem processados. E, portanto, no âmbito deste trabalho teve que se fazer aqui alguns ajustes e tomar isto em consideração. Por outro lado, na coluna do meio tem um exemplo daquilo que eu há bocadinho chamei a cobertura não proporcional das pescarias e das áreas de pesca. Em cima tem a percentagem de viagens de frota por trimestre e área. Como podem ver, a vermelho é a costa sul e isto para a frota de arrasto de crustáceos. Não existe praticamente esforço de arrasto de crustáceos na costa noroeste, apenas só na costa sudoeste. Portanto, estou aqui a considerar a costa sudoeste de Peniche para baixo, até Sines, essencialmente até a capitania de Sines, e depois a costa sul do Algarve. Existe na costa sudoeste menos esforço, portanto menos embarcações a operarem e menos esforço de pesca de arrasto de crustáceos, e depois grande parte do esforço de pesca está realmente localizado na costa sul. Ora, nós vemos no diagrama de baixo que se fôssemos orientar o nosso programa de amostragem com base naquilo que é o esforço de pesca, portanto vamos fazer mais amostras onde há mais esforço de pesca, não foi bem isso que se verifica. Por exemplo, a nível do primeiro trimestre, em 2008, nós amostramos tantas viagens na costa sudoeste como na costa sul. A mesma coisa se passou no segundo trimestre, 2008. No terceiro trimestre de 2008, a coisa já está mais ou menos alinhada. E no quarto trimestre, não nos foi possível fazer a amostragem no Porto de Sines, neste caso, e, portanto, só tivemos a amostragem na Costa Sul. Este é um exemplo dos problemas que nós temos. Isto não é por acaso, ou seja, existe um esforço deliberado também de cobrir a costa, de sobreamostrar a costa sudoeste, porque existe ali uma zona também de exclusão da pesca com arrasto e importante a nível da pescada, e, portanto, que deriva daquela programação inicial do programa de amostragem a bordo nos primeiros anos, não é? E, por outro lado, a própria necessidade que nós temos de dar cobertura, um mínimo de cobertura geográfica à atividade da frota, não é? Porque há pescarias que se desenvolvem numa zona que não se desenvolvem noutra. A terceira coluna fala, então, da representatividade da frota. Temos, onde se vê não, portanto, os navios que nós não amostramos. Os dados dos navios que nós não amostramos, portanto, a laranja. E a cor-de-rosa estão os dados dos navios que nós amostramos. Estas são estimativas de desembarques por trimestre. Depende do gráfico. A nível da arqueação bruta da tonelagem, podemos ver que a nossa frota é relativamente representativa. A nível do número de viagens por ano, vemos que embarcámos portanto, fomos a bordo de embarcações que efetivamente são muito regulares e fazem muitas viagens por ano, nem todas na frota fazem esse número de viagens. A nível depois daquilo que é o rendimento por espécie, por trimestre, verifica-se, por exemplo, ao nível do lagostim, aquelas que nós amostramos e não amostramos estão a par e par, ao nível da gamba também, ao nível da pescada, mais ou menos, e ao nível do verdinho, aí sim nota-se que nós tendemos a amostrar embarcações com elevados, ou melhor, que temos entre as embarcações que amostramos, embarcações que têm um padrão de elevados desembarques de verdinho. Pronto. Um pouco acima da média daquilo que é os desembarques de verdinho típicos da frota de arrasto de crustáceos. Sendo assim, partimos para este trabalho com as seguintes hipóteses, que é,
Sabemos que no passado a implementação do plano de amostragem se desviou, às vezes, do previsto por motivos logísticos, outras vezes propositadamente, por vários aspectos, e que esses dados passados podem ser subótimos em relação a alguns objetivos mais recentes. Portanto, podem permitir estimar bem a pescada, como sempre permitiram, mas depois para algumas espécies mais recentes já não são adequados. Partimos então da seguinte hipótese, que uma pós-estratificação, através da pós-estratificação, seria possível melhorar a qualidade das estimativas, atenuando os enviesamentos potencialmente verificados. Por outro lado, assumimos também, ou procurámos verificar, se combinações de estimativas de estimadores diferentes serão ou não mais robustas do que optarmos por um estimador, uma forma de estimação única que nós considerássemos mais adequado. Por exemplo, podíamos considerar que temos, olhando assim às vezes para os dados para trás, nós podemos olhar e pensar neles como, não, nós temos aqui uma pequena frota de referência, porque vamos frequentemente repetimos embarcações, temos uma pequena frota de referência, e nesse caso o método de estimação será 1. Mas por outro lado, se pensarmos não, porque na realidade só fazemos uma viagem por trimestre em cada embarcação, aquilo é praticamente aleatório, então o método de estimação a aplicar seria outro. Pronto. A questão é, até que ponto é que, perante a incerteza e perante a variabilidade que nós temos nas várias pescarias, se nós combinássemos estes dois estimadores, obtínhamos ou não, se melhoramos o desempenho da estimação. A nossa investigação envolveu 4 passos. Um primeiro passo, que foi uma atualização das estimativas de esforço por trimestre e área geográfica, precisamente para corrigir aquele desvio de esforço de pesca, portanto, que vos mostrei há bocadinho naquele gráfico. Por outro lado, desenvolvemos um algoritmo no sentido de decidir que tipo de pós-estratificação é que havíamos de aplicar aos dados. Pode variar consoante a espécie, consoante a pescaria, consoante a área geográfica, portanto, que tipo de pós-estratificação é que seria? Como decidir como posso estratificar os dados? E para isso, analisámos vários procedimentos estatísticos, escolhemos um procedimento estatístico, neste caso baseado na análise de variância, já o vão ver, mas depois precisávamos de o validar. Para validar, fizemos uma coisa que não tínhamos feito até hoje, que foi utilizar os dados da amostragem a bordo para estimar os desembarques. Os desembarques são conhecidos, assumimos que os desembarques são corretos e que aquilo que os nossos observadores viram de ser desembarcado ou mantido a bordo das suas viagens, se nós estivermos a utilizar, se a metodologia de estimação for adequada, permitirá reconstruir esse valor padrão que serão os desembarques de que nós temos conhecimento. No caso das rejeições é um pouco diferente. No caso das rejeições nós não sabemos, por isso, simplesmente qual é que é o valor. Pronto. Portanto, basicamente, aquilo que fizemos foi verificámos se o procedimento estatístico era correto, utilizando a estimativa de desembarques. Se funciona no caso dos desembarques, assumimos que ele também funcionaria no caso das rejeições. Poderia também ser aplicado no caso das rejeições. E reconstruímos, então, algumas séries temporais. A frota-alvo, neste caso, limitámos ao arrasto de crustáceos e exclusivamente ao segmento com mais embarcações, entre 24 e 40 metros de comprimento, que operava em águas portuguesas. Esta frota tem como espécies-alvo o lagostim e a gamba, captura acessoriamente, por exemplo, pescada e verdinho. São estas as 4 espécies em que nós analisámos e que tentámos reconstruir a série temporal. A metodologia envolve, então, uma avaliação da pós-estratificação mais adequada. Como método, utilizamos a análise de variância, através de um modelo simples de desembarques por viagem, em que verificámos se os desembarques, quais os fatores que mais influenciavam os desembarques por viagem. Nomeadamente, estávamos aqui essencialmente interessados em variações com a área e com o trimestre. Controlámos também como covariáveis o ano e o navio, para determinar então o que era mais importante, quais eram as variáveis mais importantes destas 4, ou melhor, destas 2, porque as outras assumimos que eram covariáveis, para a pós-estratificação. Testámos depois, no segundo passo, este procedimento para cada uma destas espécies ao nível dos desembarques anuais. Portanto, tentámos estimar os desembarques anuais com base na amostragem a bordo.
Neste caso, eu não vou entrar aqui em muitos pormenores, mas o algoritmo é complicado, mas tivemos em conta, portanto, desenvolvemos um algoritmo que permitia estimar com vários tipos de pós-estratificação, nomeadamente a ausência dela, em que basicamente todas as nossas amostras recolhidas ao longo do ano são juntas, são calculadas médias e são elevadas ao total anual. Uma estratificação por trimestre, em que aquilo que nós fazemos é pegar nas amostras trimestrais, juntá-las, fazer médias, elevá-las ao trimestre e depois somar no fim. E uma estratificação também por área, em que aí juntamos as várias amostras recolhidas ao longo do ano em cada uma das áreas e elevamos ao esforço desenvolvido nessas áreas. A combinação trimestre e área, portanto, a possibilidade de haver algum trimestre que tenha um padrão especial numa determinada área não pode ser avaliada, porque nós temos um número de amostras relativamente baixo e, portanto, envolveria imensas interpolações e, portanto, deixava de ser fiável esse tipo de pós-estratificação. Portanto, avaliámos apenas a ausência, ou uma estratificação apenas por ano e trimestre e por área. Utilizámos 10 estimadores, baseados em combinações de dois tipos de unidades primárias, 2 tipos de estimadores de médias, o rácio das médias e a média dos rácios, 3 tipos de ampliação, com base no número de viagens, no número de lances, no número de horas de pesca. Os detalhes eu posso dar-vos mais tarde, não vou entrar aqui em pormenor sobre isto. Portanto, construímos, no fundo, 10 estimativas, que depois foram reduzidas a 9, porque um dos estimadores foi excluído. Pronto, 9 estimativas, que envolvendo, portanto, as várias tendências que podiam estar, os barcos serem todos diferentes, operarem em regiões diferentes, tentámos englobar essa diversidade em estimadores que, no fundo, a refletissem e verificámos, portanto, comparámos com a estimativa de desembarques e, tendo chegado à conclusão que efetivamente resultava, acabámos por reconstruir então as séries temporais de rejeições. Temos então aqui os primeiros resultados. A nível da seleção de pós-estratificação para o Lagostim. O Lagostim é uma pescaria dirigida tanto na costa sudoeste como na costa sul. O nosso controle de qualidade inicial mostrou que as viagens amostradas, como eu vos mostrei há bocadinho, são razoavelmente representativas da frota, portanto não tem nenhum problema particular, não é um dos casos mais preocupantes. Os resultados da ANOVA, da análise de variância, estão em baixo, portanto, com os vários fatores. As covariáveis portanto, foram utilizadas como covariáveis, elas estão, na realidade, presentes dentro dos estimadores, eu poderei explicar isso depois mais tarde. Interessava-nos, essencialmente, se o trimestre e a área representavam uma percentagem significativa daquilo que eram a variabilidade associada aos desembarques de Lagostim por viagem. Pronto. É aquilo que vocês têm estes diagramas de caixas de bigodes, que, no fundo, têm quilogramas por viagem, estão transformados com transformações box-cox, de maneira a cumprir os pressupostos da ANOVA, portanto, isto não é diretamente transportável para os valores reais, mas mostra que, por exemplo, existe ao nível do Lagostim uma variação no rendimento por viagem, portanto, nos desembarques por viagem, com o trimestre, que, neste caso, a análise de variância chega à conclusão de que é mais significativa do que a variação ocorrida com a área. Sendo assim, segundo a nossa hipótese, fomos testar se, efetivamente, pós-estratificando com base no trimestre, conseguíamos melhorar ou não, ou melhor, obtínhamos ou não estimativas de desembarques de superior qualidade face às outras alternativas. Neste gráfico tem então aquilo que é os resultados, a série temporal reconstruída, com base numa pós-estratificação por ano, por trimestre e por área. No eixo dos Y tem os desembarques anuais, deste segmento de frota que nós analisámos. No eixo do X tem a tendência temporal. A vermelho são os desembarques efetivamente observados na frota. Cada uma das caixas de bigodes representa as estimativas obtidas pelos vários estimadores. Ou seja, dentro de cada caixa existem 9 estimativas obtidas com os vários estimadores, com aquelas combinações que refletem as diferentes tendências. Como se pode ver, em cima tem o erro quadrático médio e a percentagem de erro média ao longo do tempo.
Em baixo, nas tabelas, tem os resultados dos vários estimadores. Não vou entrar aqui em pormenores. Aquilo que é o IDIN significa que há um efeito de navio considerado no estimador. Aquelas que são os direct significa que as amostras foram todas juntas e ampliadas sem ter em conta o navio. E os valores dos erros médios verificados, dos erros quadráticos médios verificados para cada uma das alternativas de pós-estratificação. Se compararem os resultados do erro quadrático médio obtido com as várias pós-estratificações, verificarão que, pós-estratificando por trimestre, efetivamente aproximámos-nos mais daquilo que efetivamente se verificou. Ou seja, os resultados que obtivemos da ANOVA, transpostos para a estimação, permitiram-nos obter uma melhor estimativa. Pronto. E que, ao nível, por exemplo, deste caso que é do Lagostim, aquilo que estamos a falar de erro do programa de amostragem a bordo, na realidade, em termos médios, erro percentual, por exemplo, é 3%. Errar por 3% não é muito. Não se pode dizer que seja muito, são estimativas bastante exatas. No caso do Verdinho, a pescaria é dirigida, mas é essencialmente dirigida na costa sudoeste e não é em todas as viagens. Ou seja, as embarcações nem sempre vão e desembarcam o Verdinho. Está associado àquela variabilidade que vimos na apresentação anterior. O controle de qualidade mostrou também, como viram naqueles gráficos iniciais, que as viagens amostradas a bordo nem sempre são representativas do comportamento da frota. A análise de variância, neste caso, ilustra precisamente isto, ou seja, a principal fonte de variabilidade associada aos desembarques de Verdinho está ao nível da área onde as capturas são efetuadas e nem tanto ao nível do trimestre. Sendo assim, selecionamos como variável de pós-estratificação, para verificar então se a ANOVA continua a funcionar bem como mecanismo de decisão da pós-estratificação, também no caso do Verdinho, a área. Os resultados do Verdinho mostram duas coisas. Uma, que, portanto, tem ali a área, que geralmente é o... Portanto, tendo sido selecionado, é aquele que está mais realçado. Podem ver que a tendência é melhor seguida ao nível da área. Portanto, quando a pós-estratificação foi à área, as estimativas acompanham melhor a tendência anual. Por outro lado, comparado, por exemplo, com o caso anterior, é claro que o erro quadrático médio é muito superior e, inclusive, o erro percentual é muito superior, sendo, inclusive, superior no caso da área, ligeiramente superior no caso da área em relação aos outros dois. Mas o erro quadrático médio, se forem a ver, é mais baixo. O que é que isto nos está a dizer? Está-nos a dizer que, efetivamente, as estimativas de Verdinho são bastante variáveis e, portanto, nós cometemos, efetivamente, erros. Temos aqueles problemas de amostragem que vos falei, em que, efetivamente, portanto, qual o motivo da diferença? Se nós não tivermos a área em consideração, vamos estar, por exemplo, a assumir que todas as nossas embarcações do Sul, que praticamente, ou amostradas no Sul, que praticamente não desembarcaram Verdinho, se comportam da mesma maneira como as da costa ocidental, que desembarcam Verdinho com frequência. Portanto, juntamos todas as nossas amostras e ampliamos o total do ano ou o total do trimestre. Por outro lado, se tivermos em conta a área, nesse caso já há menos embarcações na costa sudoeste, essas embarcações, o comportamento delas é ampliado apenas à costa sudoeste e quando se compõem as estimativas, naturalmente aproxima-se melhor do resultado final. Ainda assim, o erro é substancial, comparado com a espécie-alvo. E verifica-se, mais uma vez, que a área, a pós-estratificação por área, melhorou os resultados. Brevemente, a mesma coisa se verificou ao nível da gamba e da pescada. No caso da gamba, verificou-se que trimestre era mais importante que a área e, portanto, pós-estratificando por trimestre. Portanto, a pós-estratificação por trimestre fornecia valores também, estimativas melhores. No caso da pescada, a pós-estratificação por área
a pós-estratificação selecionada foi por área e as estimativas foram, já com um erro maior, na ordem dos 20%, por exemplo, 28% anuais, mas vê-se bem que as nossas, apesar de tudo, por exemplo, no caso, sobretudo ali do caso da gamba, na espécie alvo, vê-se bem que as nossas estimativas de desembarques acompanham a tendência da frota. No caso das pescarias acessórias, já não é tanto assim. Estando assim demonstrado que a análise de variância pode efetivamente ser utilizada como uma forma de decidir após estratificação, passámos então à estimativa das rejeições. Portanto, fizemos a mesma coisa, pegámos nos valores das nossas amostragens a bordo, aplicámos a análise de variância, selecionámos qual era a variável mais importante, se o trimestre ou a área eram importantes, para o caso de cada espécie, e estimámos então depois os vários estimadores. No caso da pescada, a conclusão a que chegámos foi que nem trimestre nem área influenciavam significativamente as rejeições e, portanto, a ampliação foi feita diretamente ao ano, como é, aliás, feita no caso dos grupos de trabalho do ICES. Apenas para vos dar uma indicação, pronto, tem as estimativas, naturalmente não há linha vermelha agora porque nós não sabemos qual é o valor real. Aqui em baixo tem a comparação das medianas dos vários estimadores obtidos com as diferentes pós-estratificações, que dá uma ideia da variabilidade envolvida se tivéssemos cometido o erro de pós-estratificar errado, de forma errada. Na tabela do lado direito tem então as rejeições médias obtidas com os diferentes estimadores, dá uma ideia da variabilidade dos diferentes estimadores e podem ver que no caso da pescada anda à volta dos 300, 400 nesta frota, anda à volta dos 300, 400 toneladas por ano. No caso do verdinho, o verdinho é uma espécie com características diferentes, ele é rejeitado com frequência na frota de arrasto de crustáceos. Ele não tem tamanho mínimo de desembarque e não é abrangido por limites às capturas acessórias. Portanto, basicamente, os barcos, se tiverem comprador, trazem determinados tamanhos. Se não tiverem comprador, não trazem, deitam tudo fora. Mais uma vez, aqui verificou-se que o trimestre e a área não eram particularmente significativos na explicação daquilo que é as rejeições de verdinho. Optámos então por ampliar, tal e qual como nos grupos de trabalho, ao ano, diretamente as nossas amostras ao ano, mas com a diferença aqui que temos em conta diferentes tipos de estimadores. E podem ver que há variações, mas entre os 800 e os 900, dependendo, 800 e 1000, dependendo do estimador utilizado. No caso do lagostim, passou-se uma situação um bocadinho diferente, ou seja, neste caso o trimestre foi dado como importante para a quantidade rejeitada, essencialmente devido a um aumento das rejeições no quarto trimestre, e portanto, a pós-estratificação que neste caso aconselhamos e desenvolvemos foi com base no trimestre. As rejeições são extremamente reduzidas, elas estão abaixo de 10% daquilo que é o total daquilo que é o total da captura. E, aliás, como podem ver, em termos de tonelagem, andam em termos anuais, em média deste período, entre os 6 e os 7 toneladas por ano. Finalmente, em relação à gamba, mais uma vez, apenas referir que no lagostim, tal como na gamba, as rejeições são raras, não é? Como acabei de vos dizer, e o principal motivo de rejeição é os indivíduos estarem danificados. Pronto. No caso da gamba, mais uma vez, também tal como no lagostim, o trimestre foi dado como o fator mais estruturante do padrão de rejeições, foi selecionado então para a pós-amostragem, para a pós-estratificação, e as rejeições médias variaram entre os 3 e os 4 toneladas por ano, portanto uma quantidade ínfima relativamente à quantidade de gamba, salvo erro, menos de 1% da quantidade de gamba que é desembarcada.
Em jeito de conclusões finais, não existe então uma solução única para a reconstrução de séries temporais de rejeições a partir de dados potencialmente enviesados. Deve ser adequada a cada espécie. A pós-estratificação atenua os erros e o algoritmo, com base na análise de variância, é útil na decisão do tipo de pós-estratificação. Uma vez selecionada a pós-estratificação, nenhum estimador é superior aos outros em todas as ocasiões. E as estimativas finais variam bastante, depende, por exemplo, no caso do verdinho, variam bastante entre os estimadores, não em todos, não em todas as espécies. Quando o esforço de amostragem é baixo e não temos a certeza sobre potenciais enviesamentos, nomeadamente quando analisamos retrospectivamente dados recolhidos com outros objetivos, a mediana dos resultados dos vários estimadores é preferível a uma estimativa única selecionada com base numa convicção de que o design amostral é mais próximo disto ou mais próximo daquilo. E reforçar então que, apesar dos enviesamentos e do baixo esforço de amostragem e daqueles problemas de precisão que vos mostrei há bocadito, a amostragem a bordo estima bastante bem, ou seja, por exemplo, no caso da estimativa dos desembarques da espécie-alvo, gambas e lagostim, os erros médios que cometeríamos seriam de 3%. Estamos a falar de 3% naquilo que é uma ampliação de cerca de 200 vezes dos nossos valores para o total da frota. Portanto, pode ser considerável, bastante aceitável no caso das espécies-alvo, das várias frotas. E pronto, agradeço a vossa atenção e se tiverem perguntas sobre esta segunda parte. Obrigado. Podemos ver na imagem que para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário